Então, vamos ver como que o mecanismo em comum que fica dentro do elemento de solução, como que se dá o desenrolar dele aqui no nosso mapa. Então, vamos lá. Vamos fazer uma breve, como eu sempre gosto de fazer, uma breve recapitulada. Qual é o mecanismo único do seu produto? Então, o mecanismo único é um recurso, técnica, ferramenta, material ou método dentro do seu produto que ataca a raiz do problema de modo que outras soluções não o fazem. Ele também é a peça-chave para poder entregar o resultado, a sua promessa, ou seja, o que o cliente deseja, mas ainda não conseguiu. Todo produto tem um mecanismo único, porque todo produto funciona de um jeito. Então, você precisa ter bem claro isso na sua mente, de qual é o mecanismo único do seu produto, para que você consiga avançar para os próximos elementos, beleza? Então, você já sabe, não queima etapa. E de todos os entregáveis, do elemento solução, a gente já viu método, já viu entregáveis, mecanismo único é, sem dúvida, de longe, o mais importante deles. Então, se você escolher o mecanismo único errado, seu produto já fracassou antes mesmo de você subir qualquer anúncio. Nem adianta, poupa seu tempo e nem precisa de avançar. E por que ele é tão importante? Porque um método dá esperanças. E agora, a força de um método somada a um mecanismo único, ele dá certeza de solução do problema da perspectiva da sua persona, da perspectiva de quem tem contato com esse mecanismo único. Beleza? Muito importante você saber também que o mecanismo único, ele é o quê? Ele é a soma do mecanismo do problema mais o mecanismo da solução. Então, no mecanismo do problema, você vai identificar qual que é a raiz, qual que é a causa do problema que você escolheu resolver. E um exemplo rápido, que a gente viu lá na aula de mecanismo único, que é uma pessoa que tem deficiência de hormônio que impedia a construção de novos glóbulos vermelhos dentro do seu organismo. E o mecanismo de solução, ele é o quê? Ele é a única forma de atacar a raiz do problema. Então, usando um exemplo rápido aqui de um mecanismo de solução que combate um mecanismo de problema, que é a deficiência de hormônio, que impede o desenvolvimento de novos glóbulos vermelhos, qual seria a solução? Combinar 3 tipos de medicamento. Seria reposição hormonal com o hormônio certo, mais ferro, mais vitaminas do complexo B. Então, em um produto, esses seriam 3 entregáveis que, de acordo com a visão do especialista, com a sua visão, quando combinados, resolvem a causa, a raiz desse problema e tem uma eficiência absurda. E dessa forma, o que ele faz? Ele entrega uma solução que nenhum dos seus concorrentes consegue entregar. Então, todo produto tem o seu e você tem como encontrar. Porque você não precisa criar, ele já está aí. Nessa altura do campeonato, ele tem que estar aí. Se não tiver, é aquela velha recomendação. Volta e reveja todos os seus elementos do princípio ao fim, porque deve ter alguma incoerência, deve ter uma falta de linearidade, um desalinhamento desses elementos, se você não conseguir encontrar o seu mecanismo único aqui, beleza? Então, o mecanismo precisa ser a peça que falta no quebra-cabeça da sua persona e dar um estalo na mente dela, que é o quê? Era isso que faltava. É por isso que eu não consegui antes. E voltando aqui no exemplo que eu dei no finalzinho lá da nossa aula de mecanismo único, o exemplo da Clarissa, onde a gente escutava muito dentro da jornada de vendas que a gente, dentro de uma das estratégias, que era lançamento interno, ou lançamento clássico, né, com CPLs, com 3 aulas, quando a gente mostrava o mecanismo, a gente escutava muito isso. Agora eu sei por que eu nunca consegui. Agora tem esperança, agora tudo faz sentido. Por isso que a gente tinha aberturas de carrinho muito, explodia em vendas, porque a gente tinha junção de todos os elementos, desde o problema, passando por mecanismo, e os outros que a gente ainda está por ver dentro aqui do método dos 10 elementos, isso trazia uma coerência, uma linearidade tão absurda que a pessoa falava, gente, era isso que faltava, pronto, não quero saber onde é que eu passo o cartão. Acabou. Então, esse é o poder do mecanismo único, ele é o centro do seu produto, ele é o centro do sucesso no alcance da promessa pela sua pessoa, beleza? E a gente viu também o exemplo da Air Fryer. Pra você poder ver, você vai ter acesso a esse mapa, você vai poder clicar nesse link, ou então volta lá na aula de mecanismo único e assiste lá o exemplo da Air Fryer, onde a Polishop, para mim, é das empresas que mais consegue
fazer demonstração dos seus produtos usando o recurso do mecanismo único de uma forma que fica irresistível, praticamente impossível você não querer comprar os produtos da Polishop, beleza? Então aqui agora vamos ao que interessa, que é o quê? Como encontrar o mecanismo único do seu produto. Eu vou passar rapidamente pelas técnicas para que a gente possa ver um exemplo no nicho de emagrecimento lá do produto da Nath, para a gente poder ir mantendo essa coerência que a gente vai trazendo aqui no desenvolvimento desses elementos, beleza? Então, olha só, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai começar pelo mecanismo do problema, e aí, como é que você vai... Qual que é a primeira pergunta que você vai fazer? Cara, é o inimigo em comum? Porque na maioria das vezes vai ser o inimigo comum, mas pode ser que não seja. E aí, se for sim, cara, parabéns, você fez um bom trabalho até aqui. Se não, não tem problema também não. Porque aqui agora a sua resposta pode ser, cara, não, ô bicho, não sei afirmar mais. Agora que eu comecei a mergulhar isso aqui, abriu um novo horizonte, mudou muita coisa. Tá na hora, ainda dá tempo, tá na hora de você rever. Beleza? Então aí, ó, se não ou não souber afirmar ou não tiver certeza, o que eu recomendo para você como exercício de dominação, para você poder ficar muito bom nisso aqui? Mesmo que seu inimigo em comum, cara, meu inimigo comum é a causa do problema. É o que impede ela de conseguir resolver. Beleza, o que você pode fazer? Você pode rodar isso aqui para poder validar. Fazer um double check também, falar, cara, cheguei na mesma conclusão. Tá certinho. Aí a linearidade tá assim, ó, absurda. Então, olha só, você vai se perguntar, por que minha persona não tem sucesso contra esse problema? Qual é a principal dificuldade que ela enfrenta? O que ela já conhece como solução? Quais dessas soluções que ela conhece que ela já tentou? E aqui, se perceber que as soluções que ela já tentou não atingem a raiz do problema e que elas deixam a desejar, você está a um passo do seu mecanismo. A um passo. Pergunta 5, por que essas soluções não resolvem o problema, né? O que é ruim nelas? Você pode responder tudo numa pergunta só, tá bom? E 6, você vai analisar as respostas procurando por um padrão e você vai tentar, dentro dessas respostas, encontrar a raiz do problema. E aí, você vai fazer essa pergunta aqui para você poder conseguir te ajudar nessa análise. O que de fato, disso tudo aqui que eu respondi, impede a persona de ter os resultados que ela tanto quer? E, de novo, é o inimigo em comum que eu já estabeleci? Ou ele está presente dentro de algumas das respostas que eu dei? Ou apareceu alguma outra coisa agora? Se aparecer, é o momento perfeito para você poder rever o seu inimigo comum, inclusive. Beleza? Passo 2, você vai, uma vez estabelecido o mecanismo do problema, qual que é o output dessa prática aqui? A causa, a raiz, mapeada. Você pode colocar aqui, pode colocar, vai ter um workbook para você poder trabalhar também, você pode colocar lá, tudo certinho, mas qual que é o output disso aqui? Cara, qual que é a raiz do meu problema? Esse é o mecanismo do problema. 2, defina o mecanismo da solução. E aí você vai se guiar por essas perguntas para você conseguir chegar no seu mecanismo de solução. Por quê? Primeira coisa, você vai descrever por que a sua solução é melhor que as outras. Pergunta 2, o que em específico na sua solução, método, elemento solução, método mais entregáveis. O que em específico no meu método mais nos meus entregáveis ataca a raiz do problema? Pode ser mais de uma coisa. Aí você vai listar os entregáveis que isolados, pode ser um só, você pode ter um mecanismo, cara, que é um único entregável que resolve o problema. Você pode ter a junção de vários entregáveis. A gente viu os tipos de entregáveis. Algum material, alguma técnica, alguma ferramenta, alguma aula. Isso em conjunto, aliado a uma prática, consegue entregar um resultado único? Consegue. Então, você está chegando no seu mecanismo de solução. Pergunta 3. Ela já acredita que isso é solução para ela? 4. O que ela não tentou ainda? 5. O que ela acredita que não é solução para ela? Você vai respondendo, vai respondendo. E 6. Cara, você vai analisar as 5 respostas e na 6 você vai explicar em poucas palavras por que a pessoa ainda não teve sucesso com as soluções conhecidas e que ela já tem, ou que ela já tentou, e como que ela vai ter sucesso com a sua, que é muito importante ser sucinto, você tentar escrever isso mesmo num parágrafo curto, tá? Não se delongar não, porque vai chegar a hora de você escrever isso mais profundo. Agora só precisa que você consiga ser objetivo aqui na sua explicação, beleza? E aí depois você passa para o passo 3, que é você certificar que o seu mecanismo seja único. Como é que você vai fazer isso? Você vai usar essas perguntas aqui, esses critérios de validação, para você poder conseguir ter certeza. Você vai perguntar, isso, né? Então, define o mecanismo da solução. Aqui, muito bom. O que vai ser o output? O que vai sair daqui dessa prática? Cara, você vai sair daqui com um nome do seu mecanismo. Por exemplo, você listou aqui os entregáveis, como é que você vai nomear ele? Qual é o nome que você vai dar para o seu mecanismo? Vai ser uma sigla? Vai ser um sistema XPTO?
código não sei o quê, chave, vai ser simplesmente um conjunto de 3, 4 letras. Aí você pode seguir os mesmos critérios. Gente, os mesmos critérios que você usou para poder nomear método, você pode aplicar eles aqui. Beleza? Pra você poder conseguir achar um nome legal ou se inspirar mesmo por o que os entregáveis entregam. Nos entregáveis você tem explicação do que ele é importante, do que ele é essencial. Você pode pegar e se inspirar para chegar no nome, tá? É importante ter um nome, porque esse nome é que vai ajudar a dar o tom de diferenciação. Eu já escutei isso aqui? Não, nunca escutei, cara. Então, isso aqui é único. Porque é uma forma de você explicar os entregáveis sem ter que ficar explicando um a um. Você explica, então, o mecanismo e o que esses entregáveis em conjunto entregam de solução, como que eles eliminam a raiz do problema, como é que eles cortam o mal pela raiz. Beleza? Então, o output aqui, cara, qual que é o mecanismo, qual que é o nome desse mecanismo? E 3, certifique-se que o mecanismo seja único. Então, isso é alguma coisa que a pessoa já viu antes? Beleza, aí você vai se perguntar. Se for, cara, já viu antes, não é parecido demais. Se for, já não é mais um mecanismo único. Volta tudo lá em cima, refaz tudo de novo. Volta nos elementos, olha a linearidade. Gente, vocês vão me agradecer se vocês detectarem isso aqui agora. Vocês vão me agradecer por ter entrado, por ter acesso ao método 10 elementos. Porque, meu amigo, se você deixar para ver isso lá no campo de batalhas, ó, vai se ferrar. Vai rasgar dinheiro. Você vai queimar dinheiro. Então, por isso que a gente aqui na Mão na Massa, a gente é profundo. Porque quanto mais eu sei daquilo que eu faço, melhor eu fico naquilo que eu faço. Aqui não tem superficialidade, não. Aqui a gente é profundo. A gente gosta de dominar as coisas que a gente faz. Por isso que eu levei anos desenvolvendo esse método, por isso que eu estou disponibilizando ele para você. Para que você deixe de ser raso e possa ser profundo. Para que você consiga chegar na frente, em qualquer roda de marketing digital, discutir em profundidade com qualquer guru, com qualquer pessoa. Esse é o poder dos 10 elementos, beleza? Pergunta 2. Esse mecanismo usa alguma crença que a pessoa já acredita? Opa, estamos no caminho. É aquela dica de ouro lá. Pergunta 5, faltou aqui, tá, galera? 3, 4, só corrigir, aproveitar que eu já estou aqui com vocês, já faço a correção rapidinho. 3, quais entregáveis eu posso acrescentar para tornar esse mecanismo único, mais único ainda, ou mais real possível? E aí você vai analisar o escopo da sua solução, você gerou um documento de escopo, e aí aqui, cara, você fica à vontade, olha o tanto de ativo que você está gerando. Você pode usar aquele documento de escopo da solução para você poder procurar ou entender se tem algo a mais que você possa acrescentar para deixar mais único ainda e mais real, realmente com um nível de diferenciação acima e praticamente impossível de ser copiado. Ou você pode ir lá na lupa da jornada, que a gente trabalhou também dentro de entregáveis, e olhar por lá o que você vai extrair ou não. Às vezes você vai encontrar já aqui em cima, cara, está resolvido, não precisa, pode ser. Não tenta encher linguiça, tá? É isso que eu quero te dizer. Não tenta encher linguiça, não, tem que fazer sentido, beleza? E 5, esse mecanismo é simples, isso aqui não precisa explicar mais, beleza? E por último aqui, qual que vai ser o output dessa atividade aqui, desse elemento, mecanismo único? Cara, você vai desenvolver um discurso apresentando o seu mecanismo único para a sua persona, obedecendo, ou seja, abordando os seguintes tópicos: mecanismo do problema, mecanismo da solução, mecanismo único. Eu vou pular para o exemplo aqui para tangibilizar para vocês o mecanismo único na implementação de um produto real. Beleza? Então, como encontrar isso aqui é o framework, encontrando seu mecanismo único. Como encontrar o mecanismo único do seu produto usando o produto de emagrecimento. Então, olha só, comece pelo mecanismo do problema. Então, vamos lá. Sentei a Nath aqui do meu lado e a gente fez exercício. Aí eu pergunto, Nath, qual a causa raiz do problema da sua persona? É o inimigo em comum? Aí ela, no caso aqui, gente, a gente já sabe, a gente já faz isso 1 milhão de vezes. Sim, então a gente já consegue vir trabalhando de lá e chegar e já produzir algo que já seja raiz. Mas não necessariamente vai ser uma regra para todo e qualquer produto. Mas, na maioria dos casos, pode ser que sim. Beleza? Sim. Então, ó, você fez um bom trabalho e ganhou tempo. Ocupou tempo. Parabéns, pode passar para o próximo elemento. Mas, cara, vamos praticar aqui para você ver como é que foi o desenrolar disso aqui, até para a gente ter validação? Vamos supor que nessa hora aqui, que ela começou a entrar nesse conteúdo, estudar, ela falou, cara, não sei, você está me perguntando isso aí agora, não sei. Eu achava que era isso, mas eu não tenho certeza, não consigo te afirmar mais. Então vamos lá, senta aqui do meu ladinho. Por quê? Aí, né, aqui está na primeira pessoa aqui, né, porque esse aqui é um exercício para você aplicar em você mesmo, e pode ser alguém aplicando em você, igual eu já expliquei várias vezes. Por que minha persona não tem sucesso
contra esse problema? Aí ela respondeu. Porque a vida inteira ela fez... Opa! Vamos fazer isso aqui com vocês que eu vou pegando os errinhos. Porque a vida inteira ela fez dietas erradas para tentar emagrecer. Dietas erradas. Tá bom. Pergunta 2, e guardo, deixo ali. Qual a principal dificuldade que ela enfrenta em relação a esse problema? Cara, se manter consistente na dieta. Ó, dieta aparecendo de nota aqui. Porque, cara, por que ela não consegue resolver esse problema, bicho? Qual que é a principal dificuldade que ela enfrenta? Se manter consistente na dieta. Dieta. Beleza, vamos seguindo. Tá bom. E o que ela já conhece como solução? Ah, dieta, reeducação alimentar, remédios, atividade física. Ah, beleza. Já tentou isso tudo já. Cara, nisso de emagrecimento, gente, a mulher já tentou de tudo. Lembra lá do problema filosófico? Até onde que ela... Até que é tudo. Ela está disposta a fazer qualquer coisa, a romper com padrões, valores, para poder resolver o problema. É um negócio muito, muito treta. Beleza. Dessas aqui, Nath, quais ela já tentou? Estava dieta restritiva, reeducação alimentar, remédios, atividade física. Todas. Só que dieta, você viu agora? Ela ganhou um nível de especificidade maior. Dietas restritivas. Ah, beleza. E, Nath, por que essas soluções aqui, ó, não resolveram o problema dela ou não resolvem o problema? Aí a resposta, por isso está entre aspas. Tá? Tudo que está entre aspas é a resposta do jeito que ela falou. Porque não fornecem a estratégia correta para fazer o corpo acessar a gordura que está reservada como fonte de energia. E com isso, de fato, emagrecer, ou seja, perder gordura. Lembra da observação que tem nessa pergunta aqui? Olha só. Se aqui você perceber que as soluções que ela já tentou não atingem a raiz do problema e que elas deixam a desejar, cara, você está um passo do seu mecanismo único. E aqui você já começa a ver isso acontecer muito claro. E aí a gente passa para o 6. Tá bom. Então, ó, Nath, vem cá, vamos analisar aqui as respostas, procurando por um padrão entre elas. Você viu aqui, né? Dieta restritiva. Tá vendo? Analise as respostas procurando por um padrão e tente encontrar a raiz do problema. Que de fato impede a sua persona, Nath, de ter os resultados que ela tanto quer. Não acessar a gordura acumulada como fonte de energia para de fato emagrecer. E o que é que impede isso? O inimigo em comum que você já estabeleceu, ele apareceu nas respostas? Ou surgiu outra coisa? Apareceu. Ah, beleza, sim. Dietas restritivas. Aqui, ó. Apareceu aqui, ó. O que ela já tentou? Cara, por que elas não resolvem? Porque elas não fazem isso. Mas esse foi o inimigo que ela escolheu. Porque a persona também, um dos atributos do inimigo, é ser algo que a gente consiga personificar, mas que ela acredite também. Então, isso aqui já é muito evidente nas pesquisas. Gente, vocês aprenderam a fazer pesquisa. A pesquisa vai te ajudar a dar resposta, inclusive, para isso aqui. Ó, qual é a principal dificuldade que ela enfrenta para resolver o problema? Você vai ter insumo. O que ela não tem sucesso? Quais métodos você já tentou para emagrecer? Tá tudo aqui, ó. E aí, ó, você vai simplesmente, ó, você já construiu coisa demais, você tá montando o quebra-cabeça. Só que você tem a receita. Certinho, as peças estão todas ordenadas para você montar. É isso que eu faço com o método 10 elementos. Você vai analisar e vai se perguntar. Cara, beleza, dietas restritivas. Agora, se fosse não, cara, não apareceu. Então, aproveita para, a partir dessas respostas, rever o elemento inimigo em comum e redefinir e encontrar o seu mecanismo único. Beleza? Então, fechamos aqui. Comece pelo mecanismo do problema. Aí, uma vez que eu respondo isso ali, eu passo para cá, falo, tá bom, já achamos aqui, ó, a raiz do problema. A raiz do problema, então, é o quê? As dietas restritivas, beleza? Então, sai o output do método aqui, dietas restritivas. Agora, passa aqui, ó, defina o mecanismo da solução. Senta ela do meu ladinho de novo e vou fazendo o mesmo beabá, gente. Mesma coisa. Nath, por que que a sua solução é melhor que as outras? Aí ela vai falar. Gustavo, porque faz a pessoa queimar a gordura acumulada como fonte de energia de forma rápida. E o que em específico, lá na sua solução, no seu método que a gente escreveu, nos seus entregáveis, o que daquilo ali ataca essa raiz do problema? O que lá faz a pessoa queimar a gordura acumulada como fonte de energia de forma rápida? A minha dieta. Opa! A sua dieta? Me explica melhor. Cara, vou listar, aí qual que é a pergunta que você faz aqui?
Lista para mim os entregáveis. Deixa eu listar os entregáveis que representam a minha dieta. Beleza, aí vem e lista aqui, ó. Cardápio seca gordura, lista de alimentos para secar gordura, shots que é mais... Olha o nível de coerência e linearidade. Cardápio seca gordura, lista de alimentos seca gordura, shots queimadores de gordura, top chás para secar gordura, 40 receitas para secar gordura. Qual que é o mecanismo, cara? Faz queimar a gordura acumulada como fonte de energia de forma rápida. Seca gordura. Então, beleza. Olha isso, gente. Isso é construído. Você chega nessas conclusões. É uma construção, é a combinação dos elementos, é a alquimia dos elementos. Então, beleza. 3, Nath, vamos lá, tô gostando. Ela já acredita que isso aqui é a solução para ela? Sim. Ela já acredita que é a dieta que vai fazer ele emagrecer. Por isso que ela está sempre em busca da próxima dieta. Então, se a gente volta aqui no mecanismo do problema, a gente vê, cara, quais dessas ela já tentou? Dieta é no topo, gente. Você pega as pesquisas da nossa persona, a interação, o brainstorm da Avatar, o mapa da empatia, o que ela já tentou para resolver o problema? Dieta. Você está trabalhando lá, o elemento problema, a gente já vê isso. Quando a gente está trabalhando, o expert, o especialista, já tem muita noção disso. Então, quando a gente pergunta lá, cara, o que ela já tentou para resolver o problema? É isso e aquilo. Então, isso aparece muito. Dieta vem no topo. Então, aqui, ó, quando eu chego aqui embaixo, ó, ela já acredita que isso é a solução para ela? Sim. Ela já acredita que é a dieta que vai fazer ela emagrecer. E por isso, ela está sempre em busca da próxima, da próxima, da próxima, da próxima. Mas nenhuma delas ataca a raiz do problema. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Nath, e o que dessas soluções aí, ela não tentou ainda? Desses mecanismos de solução? A resposta foi muito autêntica. A minha dieta. Porra, sensacional. Porque ela já tentou todas as outras, já tentou exercício físico, já tentou procedimento, já tentou uma série de coisas. Tá, e o que ela acredita que não é solução para ela? E aqui, para mim, pra gente aqui nesse nicho, nesse exemplo, não tem resposta. Por quê? Se a gente mergulhar, a gente vai terminar achando alguma outra resposta que justifica alguma outra coisa, talvez mentalidade, tudo, mas dentro desse universo, né, do que ela não acredita. Gente, isso aqui é uma coisa tão forte. E lá dentro do problema filosófico, a gente, né, questiona, cara, o que essa mulher, essa pessoa é capaz de fazer para poder resolver esse problema? Quais os valores sociais e morais ela está disposta a romper para poder responder? Lá, cara, ela está disposta a tomar remédio, ela está disposta a fazer procedimento invasivo, ela está disposta a sujeitar a coisas que colocam a vida dela em risco para poder resolver isso. Então, cara, ela tá falando ali que tem gente fazendo, ela tá indo atrás, beleza? E agora, o que você passa? Explica em poucas palavras por que a persona não teve sucesso com as soluções conhecidas e como ela vai ter sucesso com a sua solução. Sucinto, breve. E aí sai isso aqui, ó. Porque as outras dietas restringem a alimentação. E a minha combina, incluindo os alimentos certos e que ela gosta de comer, ativando um mecanismo único. Opa! Surgiu natural. Um mecanismo único de queima que existe dentro dela. Ah, então a gente tem um inimigo, uma causa, uma raiz do problema aqui, que é dietas restritivas, e você tem uma solução que é literalmente o contrário. Dietas combinativas, mas que o cerne é o mesmo, é dieta. Ela já acredita que é dieta. Só que é a dieta combinativa. Você sempre fez restritiva, por isso que não deu certo. Quando você passa a combinar os elementos certos e que você gosta, porque não pode ser sofrido, que senão você não dá conta de sustentar por muito tempo, você ativa algo único dentro de você, que é um mecanismo de queima que existe aí dentro. Que é um mecanismo único de queima. Beleza? Show de bola. Tá fazendo sentido aí? Tá fazendo sentido ou não tá? Como que vai chamar o seu mecanismo então, Nath? MUC. Mecanismo único de queima. Olha que nome. Modéstia à parte. Massa, cara. Simples. Que dá uma identidade única para esse mecanismo único. É um MUC. Mecanismo único de queima. Muito bom. É ou não é? Tudo construído com metodologia, com passo a passo, nada dedo ao vento. Deixa eu ver o que eu vou fazer hoje, não. Faz, deixa dormir, empilha ativos com os elementos e as coisas vão se encaixando de uma forma mágica, com uma coerência absurda, uma linearidade sem precedente, que eu tenho certeza que você nunca teve no seu produto. Beleza? Feita essa parte, então, agora a gente vai se certificar de que o MUC que esse mecanismo seja único. Então, eu vou jogar ele aqui, ó, MUC, mecanismo único de queima. E vou perguntar, Nath, isso é algo que a pessoa já viu antes? Observação. Se for, você já sabe, não é mais um mecanismo único.
Não, cara, MOOC é único. Não tem ninguém falando isso, ninguém chamando dessa forma. Ótimo, sensacional. Já temos aqui algo que pelo menos ela nunca ouviu antes. Esse mecanismo usa alguma crença que a pessoa já acredita? Sim, dietas. Ele é baseado em dietas. Vocês viram que é a lista dos entregáveis dele. Isso aqui é tua dieta. Cardápio, lista de alimentos, shot, chá, receita para secar gordura. É uma dieta. Então ela acredita nisso, por quê? Até porque dieta é 80-20. 80% do resultado do emagrecimento é dieta, 20% são os demais, atividade física, mentalidade, as outras coisas. Mas 80-20 é a dieta. Então ela já acredita nisso. Esse mecanismo usa? Usa. E quais entregáveis eu posso acrescentar para tornar esse mecanismo único e mais real? E aí, cara, a gente analisando o escopo da solução, a gente viu que tudo que a gente estava tentando colocar era encheção de linguiça. Estava perdendo sentido. Cara, a gente chegou à conclusão, não, bicho, é isso aqui, ó. É o conjunto disso aqui aplicado que vai fazer ela chegar no resultado. O resto todo é um, é um agregador ali que ajuda, mas o cerne mesmo, se aplicar isso aqui, consegue conquistar a promessa. Aí tem as outras etapas. Ah, conquistou. Agora, e para manter? Para manter um outro produto acima, já é uma pegada mais mentoria, mais coaching, aí tem um coaching individual, tem outras coisas. Mas esse produto aqui, um produto de middle, cara, isso aqui é isso aí, ó. Fez, conquistou lá de 8 a 12 quilos em 21 dias, acabou. Beleza? O MOOC entrega isso para ela. Então, show de bola. E aí, validei, beleza. Aí pergunta, esse mecanismo é simples? Aí aqui, ó, um macete para vocês, tá? Tentem sempre buscar uma analogia, uma parábola para explicar. E qual que foi a analogia, a metáfora, qual que foi a que a gente encontrou? Olha só. Sim, é simples, porque eu uso a analogia da carteira e do cofre para explicar o mecanismo para ela. Então, olha como é que é essa explicação. Se você tem dinheiro guardado na sua carteira e também tem dinheiro guardado em um cofre, quando você precisa de dinheiro, onde que você vai buscar? Onde que está mais fácil? Na carteira, obviamente, porque o acesso está mais fácil. Da mesma forma, é o seu corpo. Se você coloca energia de fácil acesso através da alimentação o tempo todo, quando o seu corpo precisa de energia, é nessa alimentação que ele vai buscar. E ele nunca vai precisar acessar o cofre, que é onde está a gordura acumulada como fonte de energia. Aí o que acontece? Não queima gordura. Por isso a mulher não emagrece ou fica vivendo o efeito sanfona ali. Então, é fácil explicar com essa analogia? Muito fácil. A pessoa consegue tangibilizar na hora e a gente vê o efeito disso. Quando faz isso, explica, cara, a venda acontece. Beleza? Então é um mecanismo simples. Dica: busquem analogias, metáforas, parábolas que vocês consigam encaixar para explicar o mecanismo de uma forma que todo mundo dentro da sua persona, da sua audiência, consiga entender a mesma coisa. Beleza? Simplicidade, tá bom? E aí, quarto, desenvolva agora, então, Natália, um discurso para mim apresentando um MOOC, o seu mecanismo único, para a sua persona, abordando, respeitando os seguintes tópicos. Eu quero ver mecanismo do problema sendo tratado, quero ver mecanismo de solução e fechando com o mecanismo único, beleza? Então, a gente chegou nesse resultado aqui. Ó. Vou ler para vocês agora, beleza? Mecanismo único começa assim, mecanismo do problema. Métodos de emagrecimento com dietas restritivas não funcionam e ainda podem colocar a sua saúde em risco. Porque você até consegue fazer sacrifícios assim por alguns dias, semanas, até meses. Mas quem consegue manter uma rotina dessas pela vida toda? As únicas coisas que essas dietas convencionais desatualizadas provocam são, primeiro, sofrimento e depois frustração. Olha o problema interno aí. Você começa uma dieta restritiva e então fica estressada por não conseguir seguir à risca. Seu corpo estressado produz muito cortisol, um hormônio que em excesso causa aumento de peso. Você fica frustrada por não conseguir emagrecer, e termina descontando a sua satisfação na comida, ganhando mais peso ainda. Até encontrar a outra dieta restritiva e milagrosa da moda e começar todo esse ciclo novamente. A solução, olha, ó, entrei aqui, ó. Deixa eu quebrar aqui para ficar mais fácil vocês consumirem. Mecanismo da solução. A solução é uma dieta inclusiva, que não restringe, mas combina alimentos que estimulam a ativação da queima de gordura do corpo, ou seja, queimam a gordura acumulada e desbloqueiam o processo de queima de gordura que você já tem dentro de você, no seu corpo. Comer os alimentos certos, aí entrei no mecanismo único, ó. Comer os alimentos certos que ativam o MOOC, o seu mecanismo único de queima adormecido, fará você queimar gordura até mesmo
dormindo. E você pode ter acesso ao MOOC através do programa Desafios, clicando no link abaixo. Beleza? Simples assim. Estou dando um exemplo aqui, sucinto, mais enxuto, de como você poderia usar mecanismo de problema, mecanismo da solução e mecanismo único para poder vender o seu produto, a sua solução. Beleza? Isso aqui, ó, você lê, você usa. Lê. Aqui eu separei para vocês poderem ter a estrutura dissecada. Isso aqui é um discurso. Você vai ele até o final. E aí, qual que é o estalo? O que tem que acontecer na cabeça da sua persona quando ela escutar isso? Esse conjunto de elementos deve levar a persona, a pessoa a pensar. É por isso que não consegui emagrecer antes. Essas dietas envolvem muitos sacrifícios, o que é difícil para manter no longo prazo. Elas enchem meu corpo de cortisol e me engordam. Preciso combinar os alimentos certos para ativar o meu MOOC. Acabou. Acabou. Quando você consegue chegar nesse nível de atração, de desejo por algo novo, mas aproveitando o que ela já tem, provando pra caramba que funciona, esse estalo aqui vai, essa chave vira na cabeça dela, que é o quê? Era o que faltava. Preciso disso. Acabou. Beleza? Então, agora chegou a sua vez aí de colocar a mão na massa, implementar o seu MOOC, implementar um mecanismo único na sua solução, no seu produto. Beleza? Até a próxima aula. Valeu!